Os seres humanos construíram pirâmides, cidades gigantescas e maravilhas que podem ser vistas do espaço. Mas nem todas as megaconstruções se tornaram símbolos de progresso. Na história moderna, existiram projetos que consumiram bilhões de euros, mobilizaram milhares de engenheiros e trabalhadores, apenas para serem abandonados, esquecidos ou transformados em símbolos do fracasso. Esses são monumentos da ambição que ultrapassou a realidade. Aeroportos sem passageiros, cidades sem habitantes, estradas que a população se recusa a usar e estruturas criadas para mudar o mundo, mas que acabaram se tornando enormes pesos financeiros. No episódio de hoje, vamos explorar as 11 megaconstruções mais inúteis já criadas. Projetos que um dia foram celebrados como o futuro da humanidade, mas que no final deixaram apenas cicatrizes de concreto e aço, além de lições caríssimas sobre ganância, poder e os erros humanos. Número 1. The Old Islands, Dubai. No início do século XXI, Dubai já não queria ser apenas uma cidade rica no meio do deserto. O objetivo era criar um símbolo capaz de impressionar o planeta inteiro. Foi assim que nasceu o projeto The World, um arquipélago artificial com mais de 300 ilhas organizadas no formato dos continentes da Terra quando vistos do céu. Isso não era apenas um empreendimento imobiliário. Era um playground exclusivo para a elite global. Bilionários poderiam possuir o seu próprio país particular no meio do mar. Para transformar esse sonho em realidade, Dubai investiu cerca de 13 bilhões de euros, utilizando milhões de metros cúbicos de areia extraída do fundo do oceano e toneladas de rochas gigantescas para construir litorais artificiais no Golfo Pérsico. Nos primeiros anos, The World foi visto como símbolo de uma era em que o dinheiro parecia capaz de realizar qualquer coisa. Mas então veio 2008. A crise financeira global fez os investimentos evaporarem quase da noite para o dia. Os projetos foram interrompidos imediatamente, deixando centenas de ilhas vazias espalhadas pelo mar. Mas o fracasso de The World não foi apenas econômico. Com o passar do tempo, a natureza começou a recuperar aquilo que o ser humano tentou impor ao oceano. Estudos geológicos e imagens de satélite mostraram que as correntes marítimas estão erodindo constantemente as bases das ilhas, fazendo várias áreas afundarem lentamente. Hoje, grande parte do arquipélago permanece abandonada, parecendo mais um mapa do mundo em colapso do que um paraíso para bilionários. Um lembrete brutal de que nem mesmo fortunas gigantescas conseguem comprar estabilidade diante da força da natureza e da realidade econômica. Número 2. Aeroporto Central Cidade Real, Espanha. Nas vastas planícies de Castilla-La Mancha, a Espanha sonhava em construir um aeroporto capaz de competir com Madrid e se tornar o novo centro aéreo da Península Ibérica. Assim nasceu o Central Airport Cidade Real, um projeto ambicioso que prometia um megaterminal moderno conectado à capital por trem de alta velocidade em menos de uma hora. A infraestrutura possuía uma das pistas mais longas da Europa, preparada para receber o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. O custo total ultrapassou 1,1 bilhão de euros, e muitos acreditavam que aquele aeroporto representaria uma nova era de crescimento ilimitado para a Espanha. Mas a realidade rapidamente transformou o sonho em um desastre financeiro público. O aeroporto foi inaugurado exatamente em 2008, no momento em que a crise financeira mundial começou a destruir a economia global e o setor aéreo. As companhias aéreas nunca chegaram em massa como esperado. Os passageiros perceberam rapidamente que viajar quase 200 quilômetros para longe de Madrid simplesmente não fazia sentido. O terminal havia sido projetado para receber 10 milhões de passageiros por ano, mas viu apenas alguns milhares antes de declarar falência em 2012. Depois de anos abandonado, o aeroporto acabou sendo leiloado por um valor ridiculamente baixo em comparação ao custo de construção. Hoje, suas pistas silenciosas são usadas principalmente para gravações de filmes ou estacionamento de aeronaves desativadas. Cidade Real se tornou o símbolo perfeito de uma era em que a ambição econômica cresceu muito além das necessidades reais da população. Número 3. Forest City, Malásia. Na costa do estado de Johor, na Malásia, surgiu uma das utopias urbanas mais ambiciosas do século XXI. O projeto Forest City foi concebido como uma metrópole inteligente espalhada por 4 ilhas artificiais, planejada para abrigar cerca de 700 mil habitantes. Com um orçamento colossal de 92 bilhões de euros, o empreendimento prometia criar uma cidade futurista e ecológica. Os carros circulariam no subterrâneo para liberar espaço para áreas verdes, enquanto os edifícios seriam cobertos por vegetação vertical, transformando toda a cidade em uma espécie de floresta tecnológica no meio do mar. Forest City rapidamente virou símbolo da expansão imobiliária chinesa pelo mundo. Os vídeos promocionais mostravam um paraíso luxuoso destinado à elite internacional.
Mas por trás das imagens perfeitas existia uma realidade muito diferente. Mudanças nas leis da Malásia sobre propriedades estrangeiras, somadas aos rígidos controles financeiros impostos pela China, fizeram o número de compradores praticamente desaparecer. O projeto, que deveria se tornar uma cidade do futuro, começou a se transformar em um enorme vazio urbano. Hoje, várias áreas possuem taxa de ocupação próxima de apenas 1%. As avenidas gigantescas estão quase desertas, e os shopping centers de luxo parecem cenários de filmes pós-apocalípticos. Forest City passou a ser conhecida mundialmente como uma cidade fantasma de luxo, um lugar repleto de infraestrutura moderna e arquitetura impressionante, mas sem o elemento mais importante de todos: pessoas. Número 4. Naypyidaw, Mianmar. Em 2005, o governo militar de Mianmar tomou uma decisão que surpreendeu o mundo inteiro: abandonar Yangon, a maior cidade do país, e construir uma nova capital no meio de uma região isolada de florestas e montanhas. Essa cidade recebeu o nome de Naypyidaw. Com um custo estimado em cerca de 3,7 bilhões de euros, Naypyidaw foi planejada como um centro absoluto de poder. Suas avenidas chegam a ter até 20 faixas, atravessando áreas onde quase não existem carros circulando. Complexos governamentais foram construídos como fortalezas reais, enquanto campos de golfe e hotéis luxuosos surgiam em um país ainda marcado pela pobreza extrema. Na teoria, Naypyidaw representava a imagem de um Mianmar moderno. A cidade possui energia elétrica constante, internet rápida e infraestrutura superior à de grande parte do país. Mas faltava justamente o elemento essencial de qualquer cidade: vida humana. Pouquíssimas pessoas decidiram se mudar para lá voluntariamente. Bairros inteiros permanecem vazios até hoje. Ao percorrer suas avenidas gigantescas, o que mais impressiona não é a modernidade, mas o silêncio quase absoluto. Muitos descrevem Naypyidaw como um enorme palco construído para um espetáculo que nunca começou. Ela se tornou o exemplo perfeito de como bilhões de euros podem erguer uma cidade inteira, mas ainda assim fracassar em criar alma, identidade e vida real. Número 5. Usina nuclear de Bataan, Filipinas. Durante a crise do petróleo nos anos 1970, diversos países passaram a temer pelo futuro energético. As Filipinas decidiram apostar na energia nuclear como solução para garantir eletricidade estável para milhões de pessoas nas décadas seguintes. Na península de Bataan, foi construída uma usina nuclear moderna ao custo de aproximadamente 2,1 bilhões de euros. Era o projeto tecnológico mais ambicioso da história do país. Os reatores estavam prontos, os sistemas quase operacionais, e tudo parecia caminhar para o início da produção de energia. Mas então aconteceu o desastre de Chernobyl, em 1986. O acidente mudou completamente a percepção mundial sobre energia nuclear. Investigações posteriores revelaram que a usina de Bataan havia sido construída próxima a uma falha tectônica ativa e perto do vulcão Mount Natib. O risco de terremotos e erupções vulcânicas levantou uma pergunta aterrorizante: o que aconteceria se um acidente nuclear ocorresse dentro do território filipino? No fim, a usina jamais recebeu combustível nuclear. Nunca produziu um único watt de energia. Durante décadas, o governo filipino continuou pagando enormes dívidas relacionadas à construção, enquanto a instalação permanecia praticamente intacta, congelada no tempo. Hoje, a usina nuclear de Bataan virou uma curiosa atração turística, um símbolo de como um erro na avaliação de riscos naturais pode transformar bilhões de euros e anos de engenharia em um monumento completamente inútil. Número 6. Hotel Ryujeon, Coreia do Norte. No horizonte de Pyongyang existe uma estrutura gigantesca que parece saída diretamente de um filme de ficção científica. Trata-se do Hotel Ryujeon, um arranha-céu em forma de pirâmide com 330 metros de altura, criado para se tornar o maior hotel do planeta. A construção começou em 1987, em uma época em que a Coreia do Norte queria provar ao mundo que também era capaz de competir com os símbolos modernos e tecnológicos da Coreia do Sul. O projeto previa cerca de 3.000 quartos e vários restaurantes giratórios no topo, representando a imagem de um país poderoso, moderno e ambicioso. Mas a ambição rapidamente colidiu com a dura realidade econômica. Após o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte mergulhou em uma crise severa, e as obras foram completamente interrompidas em 1992. Durante mais de 16 anos, o Ryujeon permaneceu apenas como uma enorme estrutura de concreto abandonada, coberta por ferrugem e poeira. A imprensa internacional passou a chamá-lo de Hotel do Juízo Final, transformando o edifício em símbolo das ambições fracassadas de uma nação isolada.
Em 2008, uma empresa egípcia instalou painéis modernos de vidro na fachada e sistemas gigantescos de LED que transformaram o prédio em uma tela de propaganda iluminada durante a noite. Porém, o interior continua praticamente vazio. Não existe sistema elétrico completo, não há quartos funcionando e nenhum hóspede realmente se hospedou ali. O Ryujin acabou se tornando uma gigantesca casca vazia, impressionante à distância, mas oca por dentro. Hoje, ele continua dominando o céu de Pyongyang como um monumento às ambições que ultrapassaram a capacidade real de um país. Número 7. Depósito nuclear de Yucca Mountain, Estados Unidos. Uma das perguntas mais difíceis da era nuclear sempre foi: o que fazer com resíduos radioativos capazes de permanecer perigosos por milhares de anos? Durante décadas, os Estados Unidos acreditaram ter encontrado a resposta sob o deserto de Nevada. O projeto Yucca Mountain foi concebido como um gigantesco sistema subterrâneo para armazenar lixo nuclear em segurança. Ao longo de quase 40 anos, cerca de 14 bilhões de euros foram investidos na escavação de túneis e no desenvolvimento de tecnologias capazes de isolar resíduos radioativos por pelo menos 10.000 anos. O projeto era considerado uma das obras de engenharia de segurança mais complexas já realizadas. Especialistas acreditavam que a estrutura geológica da montanha seria suficientemente estável para proteger inúmeras gerações futuras contra a contaminação radioativa. Mas apesar de toda a tecnologia e base científica envolvidas, o projeto fracassou por causa de um fator impossível de controlar com engenharia, política e rejeição social. Comunidades locais protestaram intensamente contra a ideia de armazenar resíduos nucleares próximos às suas regiões. Além disso, discussões sobre possíveis infiltrações de água subterrânea nos depósitos geraram batalhas judiciais intermináveis. Em 2011, o governo americano finalmente interrompeu o financiamento do projeto. Os túneis tecnológicos avaliados em bilhões de euros acabaram abandonados no meio do deserto. Yucca Mountain se tornou o exemplo perfeito de como até mesmo as soluções técnicas mais avançadas podem fracassar sem consenso político e apoio da sociedade. Número 8. Aeroporto Berlim-Brandenburg, Alemanha. A Alemanha sempre foi vista como símbolo mundial de precisão, eficiência e engenharia impecável. Por isso, o fracasso do aeroporto Berlim-Brandenburg chocou toda a Europa. O projeto foi criado para se tornar o principal centro aéreo da capital alemã, substituindo aeroportos antigos e transformando Berlim em um dos maiores polos de transporte do continente. O orçamento inicial era de cerca de 2 bilhões de euros, e a inauguração parecia apenas questão de tempo. Mas quanto mais a abertura se aproximava, mais problemas absurdos apareciam. Poucas semanas antes da inauguração oficial em 2012, inspetores descobriram que o sistema de extração de fumaça, essencial em caso de incêndio, simplesmente não funcionava corretamente devido a erros graves de planejamento. Depois disso, surgiram milhares de metros de cabos instalados incorretamente, painéis eletrônicos que ligavam e desligavam sozinhos e portas de emergência incapazes de abrir em situações críticas. O projeto rapidamente virou um pesadelo administrativo que se arrastou por quase uma década. Os custos explodiram para cerca de 7 bilhões de euros, enquanto a inauguração era adiada repetidamente. Quando o aeroporto finalmente abriu em 2020, parte da tecnologia interna já começava a parecer ultrapassada. Em vez de se tornar um símbolo da engenharia alemã, Berlim-Brandenburg ficou marcado como um dos maiores fracassos de construção da história moderna do país. O aeroporto provou que nem mesmo as nações mais industrializadas estão imunes ao caos administrativo e aos erros de gestão. Número 9. Trem de alta velocidade da Califórnia, Estados Unidos. A Califórnia sonhava em construir o sistema ferroviário mais moderno dos Estados Unidos, uma linha de trem de alta velocidade capaz de ligar São Francisco a Los Angeles a 350 km por hora, reduzindo a viagem entre as duas megacidades para menos de 3 horas. Quando o projeto foi aprovado pelos eleitores em 2008, ele foi apresentado como a revolução do transporte do futuro. Com orçamento inicial de aproximadamente 33 bilhões de euros, prometia retirar milhões de carros das rodovias, reduzir a poluição e transformar completamente a mobilidade do estado. Mas desde os primeiros anos, a realidade começou a destruir o sonho. A desapropriação de terrenos se transformou em um pesadelo jurídico repleto de processos, disputas territoriais e oposição de comunidades locais. Ao mesmo tempo, os desafios de engenharia para atravessar cadeias montanhosas complexas foram drasticamente subestimados. Os custos cresceram sem parar e rapidamente saíram do controle. Hoje, o valor estimado ultrapassa 100 bilhões de euros, mais de 3 vezes o orçamento original. Apesar de alguns trechos estarem em construção no Central Valley, ainda não existe uma conexão completa entre as principais cidades costeiras.
O trem-bala da Califórnia se tornou símbolo de como grandes projetos inovadores podem acabar presos em um labirinto de burocracia, disputas legais e custos infinitos. Enquanto bilhões continuam sendo investidos, a maior parte da população ainda depende de carros e aviões como fazia décadas atrás. Número 10. Linha Maginot, França. Após a devastação da Primeira Guerra Mundial, a França acreditava que precisava criar uma barreira impossível de atravessar para impedir futuras invasões. Assim nasceu a linha Maginot, um dos sistemas defensivos mais caros e ambiciosos da história militar. Com cerca de 450 quilômetros ao longo da fronteira com a Alemanha, a linha Maginot não era apenas uma sequência de bunkers. Tratava-se de uma verdadeira cidade subterrânea com hospitais, depósitos de munição, cinemas, trens internos e canhões gigantescos escondidos nas profundezas da terra. Com custo equivalente a aproximadamente 9 bilhões de euros atuais, os franceses acreditavam ter construído a fortaleza mais impenetrável do planeta. Durante anos, ela foi considerada o auge da engenharia militar defensiva. Mas existe um problema em toda a fortaleza: o inimigo não é obrigado a atacá-la diretamente. Em 1940, o exército alemão simplesmente evitou a linha Maginot. Em vez disso, atravessou a Floresta das Ardenas, na Bélgica, uma região que os franceses julgavam impossível para tanques devido à geografia difícil. A estratégia tornou inútil todo o sistema defensivo bilionário. Os alemães avançaram rapidamente rumo a Paris enquanto milhares de soldados franceses permaneciam presos em seus bunkers de alta tecnologia sem conseguir alterar o rumo da guerra. A linha Maginot se tornou um símbolo histórico de uma verdade brutal: nenhuma fortaleza é capaz de resistir para sempre às mudanças na estratégia e na tecnologia militar. Número 11. Rodovia Interestadual H3, Havaí, Estados Unidos. Entre as montanhas verdes e florestas tropicais da ilha de Oahu, a rodovia H3 surge como uma obra de engenharia impressionante. Seus viadutos gigantescos parecem flutuar sobre os vales, fazendo a estrada lembrar cenários de filmes futuristas. Originalmente proposta em 1960 por motivos militares, a H3 deveria conectar rapidamente a base naval de Pearl Harbor à base dos fuzileiros navais em Kaneohe. Mas o que parecia apenas uma ligação estratégica acabou se tornando um dos projetos mais controversos da história americana. Com custo final de aproximadamente 1,3 bilhão de euros, quase 50 milhões de euros por quilômetro, a construção levou 37 anos para ser concluída. Grande parte do atraso veio da forte oposição de ambientalistas e da população havaiana nativa. A estrada atravessa o Vale de Alava, considerado sagrado pelos povos locais e repleto de sítios arqueológicos e religiosos ancestrais. Para muitos havaianos, construir a H3 significou profanar terras históricas. Embora engenheiros considerem a rodovia uma obra-prima técnica, muitos moradores locais ainda se recusam a utilizá-la. Alguns acreditam inclusive que a estrada é amaldiçoada por ter destruído parte da herança espiritual da ilha. No fim, a H3 se transformou em um paradoxo moderno, uma infraestrutura quase perfeita do ponto de vista técnico, mas vista por muitos como uma cicatriz de concreto que jamais deveria existir. Ao olhar para todas essas megaconstruções, o mais assustador não é apenas a quantidade absurda de dinheiro desperdiçado, mas a forma como o ser humano muitas vezes acredita que tecnologia e riqueza podem superar qualquer limite da realidade. De cidades fantasmas no meio do oceano a aeroportos vazios e fortalezas bilionárias derrotadas por estratégias simples, todos esses projetos revelam a mesma verdade: nem tudo que é gigantesco representa progresso. Alguns fracassaram por causa da natureza. Outros foram destruídos por crises econômicas. E muitos acabaram afundando sob o peso da própria ambição humana. Mas todos deixam a mesma pergunta: onde termina a visão grandiosa e começa o desperdício monumental? Talvez o futuro continue produzindo projetos ainda maiores e mais impressionantes. Mas a história dessas construções continuará servindo como um lembrete permanente de que, às vezes, a coisa mais difícil de construir não é concreto ou aço, e sim a sabedoria para entender o que realmente vale a pena.